Olá, pessoal. Esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Estamos estudando a mensagem de número 3, que é a live número 3. O mentor é o Lázaro. É a primeira mensagem de Lázaro que a gente estuda e ela tem o título Todos Alcançaremos a Plenitude. Ela foi no ar no dia 28 de agosto de 2020. Esse é o último trecho da mensagem, né, de muitos esclarecimentos que Lázaro sempre traz. Então eu vou tocar um trecho da mensagem, depois Fábio e Jordelei vão comentar. Crescer é não julgar a si mesmo, muito menos a teu irmão. As escolhas realizadas por aqueles que não somos nós só dizem respeito a eles. E isto é tão antigo, que foi escrito nas tábuas por Moisés, como um dos 10 mandamentos. Então ali encontramos em 10 mandamentos o equilíbrio para o nosso ser. Quando tudo isso não bastava, Deus, o Criador, nos manda o governador de nosso orbe, Jesus, para que possa, em palavras, em ações, fazer com que 10 mandamentos se tornem ações. Unindo povos, esclarecendo e jamais cometendo julgamento algum, a não ser ensinando. E afirmando: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Mostrando a nossa incapacidade de compreender a nós mesmos. Claro, falamos de mais de 2000 anos. Existiu um progresso gigantesco após esses 2000 anos. Porém, nós ainda somos os mesmos. Aqueles mesmos que viveram há 10.000 anos, há 20.000 anos, há 2.000 anos, há 800 anos, há 100 anos. Somos os mesmos. Trabalhados, fortalecidos e modificados, por mais que seja apenas uma vírgula. Mas uma vírgula, no papel, não é nada. Mas se olhar a energia daquela vírgula fora do papel, é o infinito. Então, se hoje tu te encontras abatido, se hoje tu te encontras deprimido ou deprimida, se hoje tu não encontra razão para acreditar, para se amar, para se erguer, pare e reflita. Porque como eu estou para Jordelei e para todos vocês, junto de vocês há inúmeros irmãos de luz que estão por vocês. Como neste momento, procedendo inúmeras cirurgias no seu corpo espiritual e até mesmo no seu corpo físico. Parece brincadeira, mas inúmeras úlceras são trabalhadas neste momento, provinda de nervosismo, de ansiedade e da incapacidade de se acalmar. Então, qual a melhor forma de realizarmos a transformação dentro de nós mesmos para escaparmos das ondas vibracionais da obsessão para as ondas vibracionais do pavor e do pânico? Para alguns, será a meditação. Para outros, será a oração. Para outros tantos, a leitura. Para inúmeros, atividade física ou trabalho, não de forma obsessiva e controladora, mas o trabalho
na sua plenitude, que é produzir com amor, com coerência e com equilíbrio. Sim, temos todas as ferramentas em nossas mãos. Só precisamos acreditar e começar a agir. Não adiar mais a tarefa que vem sendo adiada dia após dia. Talvez as palavras não sejam tão doces quanto de amigos como Ezequiel, como Equenaz. Mas ser direto não é faltar com amor, mas é rogar encarecidamente a ti e a todos para que junto nos unimos, para que vamos dar nossas mãos, para que demos as nossas mãos e numa tarefa única de progredir e de avançar, sigamos. Venho hoje apenas com esse propósito. Existe muita vida diante de ti. Independente da situação física que você se encontre, você tem muita vida pela frente. Só depende da tua decisão. Sim, nós é que decidimos como partiremos e com que força partiremos. A escolha é nossa. Tenham boas escolhas, meus queridos filhos, meus queridos irmãos e irmãs. Tenham sábias escolhas, porque a decisão de vocês jamais será julgada, criticada por nós, porque respeitaremos e seguiremos ao vosso lado, hoje, amanhã e sempre. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine e abençoe todos vocês. Muito bem, essa foi a mensagem super completa, né? Acho que um bom resumo de todo o texto. Sim, e aí nesse trechinho final aqui, no primeiro momento ali, ele vai falar dos 10 mandamentos que foram trazidos para a gente, né? Como, vamos dizer, primeira revelação aí, né? E a gente não conseguia, naquela época, que eram tribos, né? A gente não tinha talvez o discernimento necessário para entender plenamente e praticar aqueles 10 mandamentos que eram, às vezes, muito difíceis de serem colocados em prática, né? E aí ele continua na sequência do texto, vem Jesus, né? Com toda aquela abordagem prática, com todo aquele exemplificando aquilo que ele pregava o tempo inteiro, amor, caridade, acolhimento para quem realmente precisava, né? E vem traçando esse caminho até chegar nesse momento em que agora nós somos os mesmos daquela época, porém trabalhados, fortalecidos e modificados, né? Então, hoje nós temos essa capacidade, né? Ele arremata depois aqui, vai falar que nós temos essa capacidade de ter boas escolhas, né? Nós temos essa capacidade dentro de nós hoje de pararmos, refletirmos mais a respeito do que nos cerca o tempo inteiro, das nossas vivências, de podermos talvez ampliar um pouquinho mais o entendimento nosso sobre as nossas escolhas a cada dia, né? E fazendo isso e tendo essa consciência, a gente vai tendo essas escolhas mais acertadas e o caminhar ele fica mais leve, fica mais sereno, né? E eu acho que é uma linha interessante que o mentor traz e coloca a gente como responsáveis do nosso próprio caminho, né? Porque se lá atrás nós tínhamos essa dependência da espiritualidade, ou dependência de Deus, né? De que ele proveria tudo para a gente, e claro, a gente sabe que provém, mas depende da gente fazer também a nossa parte, então a gente sabe disso hoje, a gente consegue caminhar com mais leveza e ser mais assertivos nas nossas escolhas, né? E aí ele arremata, como todos os outros mentores têm trazido para a gente, a questão de que eles sempre estão conosco, né? Que a gente está sempre bem amparado, que assim como o Lázaro
está para o Jordelei, os outros irmãos de luz estão para nós, caminhando conosco, nos intuindo com boas ideias, com boas intuições, com boas vivências e entregando para a gente, ainda que seja sutilmente, aquilo de melhor para que a gente possa crescer com segurança, né? Então é uma mensagem belíssima e obrigado aí por ter trazido ela para a gente aí, Robson. Muito bonito. Eu não sei muito o que falar em relação a esta mensagem, que para mim Lázaro foi muito claro, né? Muito claro e objetivo. Ele nos mostra, como disse o Fábio, esse caminhar do quanto a espiritualidade está junto conosco. E isso é um dos pontos que talvez a gente tenha que tentar olhar com mais seriedade, mais serenidade. Nós viemos de um longo período reencarnatório aonde nós nos tornamos dependentes de uma instituição. Nesse longo período de 2000 anos, e antes não era diferente pelo Antigo Testamento, mas nesses 2000 anos em que teve o domínio romano sobre a fé, né, abraçando o cristianismo, nós nos tornamos muito dependentes espiritualmente. Então, parece que Deus está ali, mas não está ali. Porque se eu fizer alguma coisa, ele castigue, que ele me castigando, ele vira as costas para mim. E Lázaro vem e mostra exatamente o contrário, que eles estão para nós o tempo todo, que eles estão ao nosso redor o tempo todo, realizando cirurgias. Enquanto a gente estava só assistindo uma live, quantas úlceras foram tratadas devido a nervosismo, estresse, segundo ele. Esse processo todo de zelo, de carinho, de atenção, que nós não tínhamos na nossa fé anterior. Na nossa fé, nós tínhamos que entrar na igreja e confessar os nossos pecados. E eu lembro que quantas vezes eu ia confessar, porque nós tínhamos que confessar, né? Ficava um tempo na fila do confessionário esperando e tentando pensar quais são os meus pecados, né? Porque era engraçado, chegava lá e dizia, padre, eu pequei. E aí a gente ia ficar pensando o que é pecar. E aí era sempre a mesma coisa. Briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, respondi a ele. Acabava sendo sempre as mesmas coisas, né? E aí vinham as penitências, que sempre eram ave-marias abundantes. E Pai Nossos. Desculpem, mas eu estou transmutando aqui, da live ainda. E hoje Lázaro vem nos mostrando, inclusive, a aplicação dos 10 mandamentos na vida prática e mostrando o quanto Jesus veio exemplificar, trazer, botar na prática aquilo que era antes leis, agora as leis na prática. E de uma certa forma a gente vê um processo muito semelhante entre Kardec e Chico. Kardec veio e trouxe toda a teoria da mediunidade, da espiritualidade, do espiritismo. E Chico vem e ele faz todo o seu trabalho completamente pautado nos preceitos da caridade, da ação, do trabalho, da mediunidade ostensiva, com amor, confiando sempre na espiritualidade. E aí que entra uma frase muito engraçada que eu tenho escutado muito nos últimos tempos. Aquele que te protege nunca dorme. Eu tenho escutado muito essa frase. Aquele que te vigia e te protege nunca dorme. Ou seja, os nossos anjos da guarda, né, usando termos catolicismo, eles nunca dormem. Eles estão sempre zelando por nós. O que nos falta ainda para acreditar nesse amor divino?
nessa presença do Criador nas nossas transformações. Acho que seria um pouco por aí. Acho que falta a gente transformar os nossos sentimentos, né? Que é o principal, que a gente ainda não evoluiu. Conhecimento a gente já evoluiu bastante. Pensando no título da live, né? Todos alcançaremos a plenitude. Acho que é muito dentro disso que vocês dois falaram, né? Como nós todos temos essa facilidade não, né? Esse potencial de alcançar essa plenitude, como está ao nosso alcance, como a gente ainda não concretizou isso. E eu achei interessante esse arco que ele fez, né? De começar desde a época do Moisés, quando vieram os 10 mandamentos. Eu estava escutando um pastor falando sobre isso esses dias. Ele dizia assim: você já pensou se todo mundo cumprisse os 10 mandamentos? Nem precisava de Jesus ter vindo, ser crucificado, nem nada, né? Se a gente já cumprisse os 10 mandamentos, o mundo já ia ser bem melhor do que é, né? Já começa por não matar, né? Se todo mundo parasse de matar, já ia diminuir bastante o número de pessoas na cadeia, já ia diminuir muito a necessidade de juiz, de polícia, de um monte de coisas, né? E esse é só o primeiro mandamento. E só que Moisés ainda ele estava muito preso, né? Então nesse instinto ainda muito agressivo que a gente, né? Nós todos éramos nessa época. E então ele fez os mandamentos muito voltados para o comportamento, né? Ele queria mudar o comportamento das pessoas. Então era não mata, não rouba, não trai a sua esposa, não pega a mulher do próximo, né? Não faz as coisas erradas. E só o primeiro mandamento, que às vezes é o que ama a Deus sobre todas as coisas, né? Que talvez é muito parecido com o que Jesus falou. Mas os outros todos era muito mudar o comportamento. E a gente sabe que mudar o comportamento não é uma mudança real. A gente mudou uma casca, né? Então, por exemplo, eu posso não matar porque eu tenho medo do castigo, tenho medo de ir para a cadeia, mas lá dentro eu ainda tenho uma agressividade, tenho vontade de bater na pessoa e às vezes até matar se ela me contraria, né? E aí vem Jesus e diz assim: não adianta só você não matar. Você tem que mudar o seu desejo interno e você tem que parar de ter vontade de matar. Você não vai matar, mas não é porque tem um castigo, é porque agora você entendeu que isso não tem sentido, não é o que se faz, né? E aí, à medida que a gente entende isso, que a gente começa a transmutar essa energia para, além de mudar o comportamento, eu também entendi o significado e comecei a mudar o meu desejo, aí depois eu vou para a terceira etapa, que é isso que ele fala no final, né? Façam boas escolhas, que é você começa a plantar o que você vai ter amanhã. Aí, além de você mudar o comportamento, mudar o desejo, você começa a ter desejo de pensar coisas boas, né? De construir um mundo de regeneração. Sabe, Robson, tu falando ali dos mandamentos, eu lembrei do nosso ex-dirigente aqui da casa, né? Espírita, que hoje ele é da equipe espiritual, né? E ele falava pra gente assim, porque ele era advogado também, né? E aí ele falava assim: vocês já pararam para pensar que se nós praticássemos o amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, a gente poderia rasgar todos os livros de leis que existem aí pelo mundo. O mundo não teria problemas, né? E realmente eu fiquei pensando nisso bastante quando ele falou assim, nossa, realmente é verdade, né? Porque daí eu estou amando a Deus, que é honrando, né? Aquele ser, ou aquela divindade, ou aquela energia maior que nos deu a vida, né? E estou amando o meu próximo como a mim mesmo, né? Então abarca tudo, né? Eu estou amando a criação, estou me amando e estou amando ainda o meu próximo. O mundo não teria problemas. Bem, eu acredito que seja isso. Somos muito gratos pela oportunidade de estar aqui. Espero que todos vocês tenham gostado muito. E nos vemos na próxima semana com a escolha de uma nova live e com novos conhecimentos. Um abraço grande, fiquem com Deus e até a semana que vem.